Pronto? Tô lhe ouvindo muito bem. Ótimo. Tá ótimo agora. É, vai de fone. Para mim ficou Então até vamos alto lá. demais. Vou até baixar um pouquinho aqui. Pronto, tá ótimo. Então vamos lá começar, pessoal. Essa é a Ludmila Vasconcelos. Trouxe ela hoje aqui para bater um papinho com a gente. Ela trabalha com mulheres que empreendem. Então, a gente vai falar aqui do nosso universo de mulheres com vidas lotadas, cheias de tarefas e que ainda lidam com essa grande batalha que no início é uma incógnita. Eu vou empreender e vou começar como? E vou para onde, né? Então, Lud, quer apresentar e contar um pouquinho da sua história, sua trajetória, como é que você foi parar nas mulheres que empreendem? Conto sim. Bom dia a todo mundo, quem está chegando agora. Obrigada, Renata, pelo convite para conversar sobre esse assunto. Eu sempre falo que falar de empreendedorismo para mim é o que dá, é o que me causa esse brilho nos olhos, porque realmente é uma paixão. E eu comecei a empreender em 2013. Na verdade, eu recebi um convite para empreender. Eu sempre fui CLT, sempre trabalhei para empresas. Desde que me formei, eu comecei a trabalhar muito jovem, muito nova, mas desde que me formei, sempre segui carreira trabalhando para outras pessoas. E em 2013 eu recebi um convite para começar a empreender. E eu sempre digo que o empreendedorismo meio que entrou na minha vida. Não foi uma coisa que eu planejei, não foi uma coisa que eu sonhei. Eu fui me apaixonando por esse universo à medida em que eu realizava, em que eu executava, e o meu propósito foi ali se transformando e encontrando o seu lugar. Quando eu comecei, inexperiente, apanhei muito para conseguir chegar onde eu cheguei hoje, para ter o aprendizado que eu tenho hoje e para poder ensinar a mulheres a fazer isso de uma forma estruturada. Então, tudo que eu passei, eu tive duas sociedades fechadas, eu comecei sem nada, eu comecei sem investimento, eu não tinha recurso para investir. Eu sofri um assalto quando eu estava no comecinho do meu negócio e eu trabalhava com um computador emprestado, com um carro emprestado, com uma mesinha emprestada e eu fui assaltada, perdi o computador, perdi o carro que eu usava e tive que recomeçar várias vezes. E a resiliência é uma coisa que eu aprendi a ter. A capacidade de sobreviver a esses momentos de crise, a capacidade de enfrentar as dificuldades. E aí o meu negócio foi se estruturando. Quando foi em 2016, eu acredito, 2016, ou foi 2015 ou foi 2016, eu comecei a desenvolver um trabalho de consultoria, que nós somos a agência credenciada a uma das empresas do Sistema S, e eu comecei a viajar o estado de Pernambuco inteiro, atendendo empresas. Empresas que estavam começando, que estavam nascendo, e empresas que já existiam e precisavam se reestruturar. Então, nesse meu universo de consultoria, eu comecei a lidar com muitas mulheres que enfrentavam essas dificuldades no dia a dia, que enfrentavam as barreiras do empreendedorismo, que não tinham capacitação, que tinham começado de qualquer jeito, e elas enfrentavam muitas dificuldades. Com base nisso, eu comecei a me especializar, a estudar cada vez mais, a me capacitar para que eu pudesse também contribuir com elas. E toda essa minha bagagem de 5 anos de consultoria fez com que eu começasse a ser procurada por algumas mulheres que diziam assim, olha, eu vejo que você trabalha com empreendedorismo, que você empreende, e eu estou querendo empreender, me dá uma dica, me dá uma ajuda, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. E foi aí que nasceu esse propósito de ensinar mulheres, de capacitar mulheres a abrirem os seus negócios de uma forma estruturada ou a de capacitá-las se elas já estão no mercado, mas começaram da forma errada e precisam hoje refazer esses caminhos. Então foi daí que surgiu essa ideia e foi daí que surgiu o programa Elas Empreendem. Maravilha, muito bom isso. E como é que você vê hoje a mulher no mercado de trabalho? Assim, tem aquelas que estão trabalhando o CLT, né?
e tem vontade de empreender, aí ficam com medo, receio, porque ali tem a comodidade, né, às vezes não tá tão bom, mas tá funcionando, então ficam com medo, é um desconhecido, porque a gente não aprende em lugar nenhum a empreender, né? E como é que você vê a posição delas hoje? Na verdade, hoje eu digo que empreender pode ser aprendido, tanto que esse é um lema que eu levanto, é uma bandeira que eu defendo, porque o fato da gente começar e de eu ter começado sem capacitação me levou por um caminho que eu perdi duas coisas que são muito importantes ao longo dessa trajetória: tempo e dinheiro. Quando você começa sem estrutura, você naturalmente vai perder mais tempo, vai fazer mais voltas no caminho, vai demorar a se estruturar e vai perder dinheiro também, né? Que é muito importante para quem está começando. Isso que Tem gente você que desiste nesse caminho, né? desiste, porque realmente, justamente desiste justamente por isso, porque eu sempre falo que a estabilidade ela não existe em nenhuma área da nossa vida. E acho que 2020 veio para mostrar isso para a gente, que essa estabilidade não existe, porque muitas empresas que se consideravam estruturadas tiveram que rever os seus conceitos a respeito disso. Mas eu entendo quando você fala a questão de você estar numa zona de conforto. Muitas estão numa zona de estabilidade, né, que ela acha que é uma estabilidade, e ela tem dentro dela um desejo, um sonho, um propósito, mas ela não se sente capacitada para realizar, para sair do lugar que ela está e dar um passo à frente. Nós, mulheres, já desenvolvemos muitas tarefas ao mesmo tempo, inclusive hoje às 13 eu até vou fazer uma live falando sobre jornada múltipla de trabalho, porque todas nós passamos por isso, por essa jornada múltipla, né? Mas o que eu vejo hoje do mercado é o seguinte: essas mulheres, ao mesmo tempo em que elas estão vivendo esses medos, essas angústias, elas também estão criando mais coragem de desbravar esse caminho. Na minha trajetória e convivendo com mulheres empreendedoras, eu estou fechando agora, estou finalizando as mentorias da última turma do programa, e nessa turma eu tenho mulheres que estão começando do zero, que nunca pensaram em empreender, estão agora desenvolvendo isso. Eu tenho alunas que são empreendedoras, que já empreendem há 5, 6 anos, mas que sentem essa necessidade da estruturação. E nessas turmas, nessa minha vivência com essas mulheres, eu percebo que nós estamos nos sacudindo mais. Nós estamos realmente saindo dessa zona de conforto. E eu sempre falo, se você está na zona de conforto e não está feliz, a frustração você já vive. Porque se você não está feliz e se você não é realizada com o que você faz, você já experiencia essa frustração. Correr risco, você só vai ali ter duas possibilidades: ou de você continuar frustrada porque tentou alguma coisa que não deu certo, porque pode acontecer, a gente pode tentar e não dar certo, e isso não significa que a gente está falida, que não tem mais jeito. Caminhos foram feitos para serem refeitos, tantas quantas vezes sejam necessárias. Eu recomecei 3 vezes para poder na terceira dar certo. E se eu tivesse desistido na primeira ou na segunda, eu não teria conseguido. E o outro caminho é você conseguir e você se realizar. Então, hoje, o meu objetivo é incentivar essas mulheres a sair do lugar em que elas estão, sair do ponto em que elas estão, que eu chamo de ponto A, e ir para o ponto B. E sempre falo que empreender começa de dentro. Nasce no nosso coração esse desejo da gente contribuir com alguém, da gente transformar a vida de alguém, da gente realizar um propósito, da gente colocar uma habilidade em prática, porque quantas vezes a gente faz uma coisa tão bem, todo mundo elogia: ah, você faz isso tão bem, poxa, você cozinha bem, você, sabe, tem essa habilidade, você lida com pessoas muito bem, você fala muito bem. E essas habilidades a gente precisa aprender a explorar. Então, no programa, eu falo muito de autoconhecimento, dessa descoberta do propósito, da missão que você quer para a sua vida, do porquê você quer acordar todos os dias para realizar isso, porque eu acho que quando você tem um propósito, você realmente enfrenta
as dificuldades, porque elas sempre vão existir. Eu empreendo há 8 anos e até hoje eu enfrento dificuldades. Só que essas dificuldades de hoje, elas são diferentes das dificuldades de 2013, quando eu comecei. Né? A gente vai ficando mais fortalecida, a gente vai E o mundo superando. muda também, né? Exatamente, O o mundo mundo ao muda. redor muda. Acho que a gente tem, sei lá, o seu empreendimento pode ser uma prestação de serviço ou um produto, né? E aí o consumidor ou aquele que contrata os seus serviços vive na sociedade, num sistema, e as coisas vão mudando, então o seu posicionamento ao seu cliente ou tudo que está ao redor, se você não acompanha, você fica para trás. Então é um constante aprendizado e tem que estar sempre de olho, né, nas coisas mesmo. Tem muita gente, você não acha, que fala assim, eu vou abrir meu negócio, aí o sossego vai vir, eu não vou ter mais dor de cabeça, não vou ser mais empregada. Tem umas pessoas que têm essa ideia, né, de que agora o negócio é meu, vai ser tudo diferente. Uhum. E aí vai mesmo, porque a pessoa acha que vai trabalhar menos, mas vai trabalhar mais. Ela é mais responsável, porque tudo depende dela, né? Então, tem que estar sempre acompanhando tudo que está acontecendo. Como você falou, não era igual no início, no meio. Hoje você sabe que amanhã vai ter que ir se ajustando também, né? Exatamente. Quando eu falo de empreendedorismo, e eu falo, sempre falo para as minhas seguidoras e para as minhas alunas e para as pessoas para as empresárias a quem eu dou consultoria, eu sempre falo, olha, eu falo de empreendedorismo de uma forma mais real. Eu não vou aqui enganar você e lhe dizer que você vai trabalhar menos, que você vai ter menos dor de cabeça, que você vai ter mais liberdade de tempo, porque tudo isso é uma conquista que só vem com o tempo. Uhum. Claro que empreender tem muitas vantagens e eu acredito que a maior vantagem delas é a gente não ter limite para alcançar o que a gente quer. Porque quando a gente trabalha para alguém, por mais que você se dedique, que você seja um excelente profissional, você tem um limite de crescimento. Existe um lugar ali dentro de uma empresa que hierarquicamente é o máximo onde você pode chegar. O empreendedorismo, ele traz a possibilidade de voar, de você ir mais longe, de você saber que a meritocracia é o que vai realmente fazer você crescer. Ou seja, quanto mais você trabalhar, quanto mais você se desenvolver, quanto mais você investir em você e na sua empresa, mais você vai crescer. Mas isso tudo é um processo. Esse pensamento, eu acho que é uma crença equivocada de que eu vou ser dona, eu não vou ter hora para chegar, eu não vou ter hora para sair, eu vou ter liberdade de entrar e sair na empresa a hora que eu quiser. Você vai ter toda essa liberdade. Mas vai ter que ter também a consciência de que o teu negócio ele vai crescer proporcional à tua dedicação. Se você vai ser uma gestora, uma empresária, uma empreendedora que quer ter um negócio para colocar alguém lá e você não ter hora para chegar nem para sair, teu negócio não vai crescer, não vai se desenvolver, né? Então, essa crença eu não alimento, porque eu acredito e vivo isso até hoje, né? Eu estou grávida de 8 meses e eu continuo trabalhando e eu continuo aí seguindo a minha estrada, a minha trajetória. A grande diferença é que a gente faz isso com prazer. A gente faz isso com paixão, né? E muitas vezes eu ouço dessas mulheres que são CLT, que trabalham para alguém e elas deixam um depoimento para mim ou elas compartilham alguma coisa que eu falo nos stories, que eu apareço ali compartilhando alguma coisa e ela vem e diz: eu conto as horas para sair do trabalho. Eu não me sinto feliz realizando o meu trabalho. Todos os dias eu saio de casa só para ganhar o meu salário. E eu sempre falo para elas que a vida é muito curta para a gente perder, né, todo esse tempo sem ser feliz. Para a gente investir o nosso tempo realizando uma coisa que não nos faz feliz. Só para ter um dinheiro no final do mês. Qual é o preço disso? Quanto está custando esse salário no fim do mês? Né? Porque muitas vezes falta a coragem de você realizar o que você sonha, falta a coragem de você assumir: eu não estou feliz, eu vou mudar. E mudar
Muitas vezes é uma mudança radical. Semana passada eu conversei com uma pessoa, semana passada não, essa semana, acho que segunda-feira, terça. Terça-feira eu fiz uma live com uma pessoa, com uma empreendedora que é uma mãe de 3 filhos, e ela hoje empreende em casa. Ela ajuda mulheres no processo da amamentação. Hum, E ela contou a história dela e eu fiquei assim, impressionada com a força e com a coragem que ela teve de seguir o coração dela. Ela disse que quando teve o segundo filho, ela era concursada, ela tinha um emprego estável, porque a gente sabe que o concurso público de todas as possibilidades aí, entre empreender, ser CLT e ter concurso e ser concursado, esse é o mais estável, né? Esse ainda é o que dá sim. uma maior estabilidade. E aí ela disse que era concursada, trabalhava de 1 da tarde às 7 da noite, e quando ela teve o segundo filho, ou seja, ela tinha a manhã toda em casa ainda com as crianças, tudo isso, e quando ela teve o segundo filho, ela disse que decidiu que ela não queria mais trabalhar, não queria mais voltar para aquele lugar. E ela voltou para depois da licença maternidade e ela disse que sentia aquela angústia que chegava em casa às vezes chorando, porque ela dizia: eu não quero isso, eu não estou feliz. E ela disse que já gostava do processo da amamentação, porque ela passou por isso com os 2 primeiros filhos. E ela disse: olha, eu quero ajudar essas mulheres a amamentar com qualidade, a conseguir realmente passar pelo processo de amamentação, que quem tem filho sabe que não é fácil muitas vezes. E ela pediu exoneração do trabalho dela. Primeiro ela pediu uma licença sem vencimento, que tem um prazo aí que você pode pedir sem remuneração, então ela ficou trabalhando em casa, testando o home office, testando esse novo formato de trabalho dela, e depois chegou um momento que ela tinha que decidir, ou ela voltava, ou ela pedia exoneração, porque ela não podia mais ficar de licença não remunerada. E ela resolveu pedir exoneração. E assim, é muito corajoso isso. Ouvir, Sim, ouvir o nosso propósito, ouvir o nosso coração, ouvir esse chamado é muito poderoso, né? E hoje ela está realizada com 3 filhos, ajudando centenas de mulheres, ajudando esses bebês que nascem aí já com um amparo, com um suporte, podendo amamentar, né? Podendo. É um trabalho muito bonito que ela realiza hoje. Mas isso só foi possível porque lá atrás ela teve coragem de dizer não para alguma coisa, porque a vida é assim. Quando a gente diz não para uma coisa, a gente diz sim para outra. E todo sim que a gente diz traz um não como consequência. E às vezes a gente não tem coragem de encarar esse não. Mas eu sempre falo, do outro lado do medo está a nossa realização. A gente só sim, precisa ter coragem de encarar. sim. E já que você tocou no medo, eu queria ver com você assim que eu vejo assim nas mulheres que eu converso, mulheres que estão passando por dificuldades ou uma vida muito estressante, né? Que a gente está aqui falando dessa jornada maluca que a mulher tem todo santo dia, e tem coisas que tiram o sono delas, né? E aí você vai dormir e os problemas estão ali rondando a cabeça, e aí você não dorme e fica naquele ciclo louco. E o que que você acha que tira o sono dessas mulheres que querem dar um passo a mais? Tem mulher que quer empreender, já sabe, né? Já tem uma ideia do que quer fazer e às vezes está naquela zona de conforto, do tipo, aqui tá ruim, tá bom, mas se eu for largar tudo, tem um tempo de adaptação, e eu não sei se esse tempo pode ser agora. Às vezes esse medo é muito pertinente, né? A gente tem que fazer, dar um próximo passo, mas também não pode ser na louca e fazendo as coisas sem planejamento, sem organização, inclusive sem saber o que quer. Muitas vezes tem ela está vivendo um momento ruim, ela não concorda com aquele tipo de vida que ela está levando, ela sabe que ela quer mudar, mas às vezes ela não sabe para onde ela quer ir, né? Então, o que que você acha que dessas mulheres que você já conversa, já vê, o que é que tira esse sono delas? Olha, eu acho que várias coisas tiram o sono dessa mulher que quer empreender.
O primeiro fator, eu acho que é o medo de fracassar, de você dar um novo passo e fracassar. E eu sempre falo que o medo a gente só tem daquilo que a gente desconhece. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente domina, a gente não tem medo. A gente não tem medo. Então, se você me convida para falar, por exemplo, aqui sobre empreendedorismo, eu não vou ter medo de falar sobre isso com você, porque eu vivo isso no meu dia a dia. É a minha vida, é o meu trabalho, é o meu propósito de vida, é o que eu sei fazer. Então, eu não vou ter medo, mas se você me chamar aqui para falar de um assunto que eu não domino, provavelmente eu vou sentir medo. Medo de falhar, medo de dizer alguma coisa que está errado. Então, o medo, ele é fruto dessa falta de segurança. E a segurança, ela só vem com a preparação. Essa mulher, ela também vive a angústia de se ver ali naquela balança entre eu preciso decidir entre o que eu tenho hoje e o que eu quero. E essa linha que separa o que a gente tem do que a gente quer, o que a gente vive do nosso sonho, ela é uma linha muito tênue. Só que para a gente romper, a gente precisa de muita coragem. E muitas vezes essas mulheres não recebem suporte, não recebem apoio em casa, os maridos não apoiam, a família não apoia. Ela quer largar uma carreira, porque a gente vem do tradicional, a gente vem do convencional, daquela cultura de que você tem que trabalhar, você tem que se formar, estudar e trabalhar numa grande empresa, né? Ou você tem que fazer carreira. E muitas vezes essas mulheres são cobradas por isso. Elas são cobradas pelo resultado financeiro imediato, que o empreendedorismo não traz. Então, o empreendedorismo, ele é investimento, investimento, investimento de tudo, de dinheiro, de tempo, de energia, para depois você colher. Exatamente, para depois você colher os frutos. Então, muitas vezes, essas mulheres estão numa condição de eu preciso, eu quero, mas eu preciso que isso seja rápido. Eu preciso que esse retorno venha rápido. E aí começam as frustrações, porque você acaba deixando de abrir um negócio pelo teu coração, por aquilo que você quer fazer, e procurando alguma coisa que, entre aspas, dá dinheiro. Quantas vezes você não ouviu as pessoas dizerem assim, eu quero abrir um negócio, mas eu quero ver um negócio que dê dinheiro. E não é assim, porque empreender não é loteria. O que vai fazer com que esse negócio dê dinheiro, traga retorno, é a paixão que você coloca nele, é o teu propósito ali muito bem definido, é a diferença que você vai se empenhar em fazer na vida do seu cliente, seja o produto ou serviço que for, você pode se diferenciar, você pode entregar um produto diferenciado ou um serviço diferenciado. Então, existem muitas dores que tiram o sono dessa mulher. Esse medo do fracasso, esse medo de não ser aceita, sabe? De não ser reconhecida. Eu sinto que a gente coloca muita expectativa no outro. É como se fosse assim, eu preciso ser aprovada, eu preciso que o outro me apoie. E sempre que eu recebo uma mensagem de uma mulher dizendo assim, olha, eu tenho muita vontade de fazer, mas eu não tenho apoio para fazer. E eu pergunto, qual é o apoio que você quer ter? De que apoio você precisa? Porque muitas vezes esse apoio não é financeiro, esse apoio é emocional. Sim. Ela quer o apoio emocional. E eu sempre falo para elas, olha, muitas vezes, na maioria das vezes, nós não vamos ser apoiadas no começo. Porque as pessoas apoiam e gostam de apoiar e de elogiar aquilo que elas estão vendo que está dando resultado. Aquilo que está pronto, exatamente. Tanto que quando você vai pegar referências, em quem é que você se espelha? Você se espelha normalmente em quem já conquistou algo. Então é normal que a gente não seja, é normal que a gente não seja apoiada. Eu lembro que quando eu comecei a empreender, Renata, eu namorava com o meu marido. Nós ainda éramos namorados. E ele já era meu sócio. Então, ele foi o meu terceiro sócio. Eu tive 2 sociedades que não deram certo. E quando eu desfiz a segunda, ele que trabalhava, tinha o emprego dele, ele disse assim, olha, eu vou entrar com você, eu vou investir e você vai tocar o negócio. Nós não éramos casados ainda. E eu lembro que depois a gente casou, acho que com menos de um ano depois a gente casou.
E eu ouvia muito as pessoas perguntando assim, mas ela não vai trabalhar, não? Ela não vai arrumar um emprego, não? E assim, você não é acreditada quando você está construindo Sim. um negócio, quando você está ali na base. É lógico que há 8 anos atrás, o meu negócio não dava estabilidade. Ele não me dava condição financeira de E me sustentar. pegando um ganchinho nisso que você falou agora, eu vejo umas coisas aí, não é pelo lado masculino, não, porque às vezes é muita mulher que fala ao contrário, mas, por exemplo, você foi começar o seu negócio, seu namorado na época foi com você. Então, se fosse o contrário, era o trabalho dele, né? Então, ele montou um negócio. Quando a mulher empreende, as pessoas veem como um passatempo, ela não tem o que fazer, ela está ali brincando de trabalhar, não é? Infelizmente E isso é. é visto por mulheres. Quer dizer, a gente vê mulheres falando isso de uma outra muito próxima, às vezes é um parente da gente que não se conforma de você ter estudado não sei quantos anos numa universidade, ter tido um emprego, a carreira, como você mesma disse, e daí é, você saiu daquilo porque você não concorda. E por um momento que para mim é tão óbvio, eu não sou feliz fazendo isso, né? E aí Exatamente. você vai empreender, a pessoa vira para você e fala assim: mas você vai jogar sua vida inteira fora? Não, eu vou jogar a vida inteira fora se eu continuar ali fazendo aquilo que eu não gosto, que eu acordo segunda-feira e vou chorando para o Exato. trabalho no carro de ai, vai passar mais 5 dias. Sabe aquela coisa, aquela frase de Instagram assim, sextou? Quando você não vê a Uhum. hora de chegar a sexta-feira? Então, é muito triste ver esse lado, né? Que a mulher não é capaz de empreender, crescer, gerar renda e gerar empregos, transformar as pessoas com aquilo que ela está entregando, não é? Mas aí eu digo outra coisa, para quem está escutando a gente e para quem acha que esse quadro não se reverte, eu digo, não é verdade, esse quadro se reverte. Hoje eu sou aplaudida e admirada por muitas dessas pessoas que fizeram esses tipos de comentário, que não acreditavam lá atrás que era possível. E eu lembro que isso foi em 2013, quando eu comecei com ele. Nós casamos em 2014 e em 2015 ele saiu do emprego dele, ele pediu demissão para vir trabalhar comigo na agência. E a nossa família, daí para frente, a nossa fonte de renda é o nosso trabalho, dos dois. Nós dois trabalhamos juntos nas mesmas coisas, empreendemos juntos e tudo que nós conquistamos ao longo desses anos é fruto do nosso trabalho juntos. Então, aquele passatempo do começo, que é como se eu não tivesse o que fazer, se tornou um negócio da família. Se O tornou um sustento negócio, da o família. sustento da família. E hoje é a nossa fonte de renda, de nós dois. Então, nós dois somos empreendedores, nós dois somos empresários, temos mais de um negócio hoje e nós construímos tudo isso começando com essa falta de credibilidade mesmo. E eu sempre falo, gente, tá tudo bem as pessoas não acreditarem na gente. Tá Sim, tudo bem. A gente é que tem que deixar de lado essa busca de que as pessoas precisam confiar em mim, mas você tem que acreditar que vai dar certo. Não, ninguém tem que acreditar. Quem tem que acreditar é você. É você que tem que acreditar. Porque a crença das pessoas não vai fazer com que você chegue mais rápido ou mais devagar em lugar nenhum. O que vai fazer com que você tenha força, garra, determinação, coragem, resiliência, que são habilidades que o empreendedorismo exige da gente, principalmente como mulher, porque a gente não cresceu para isso, a gente não foi ensinada a fazer isso, né? sim. A gente não foi incentivada a fazer isso. Então, eu acredito que vem de dentro. Por isso que no programa, o primeiro módulo inteiro, Renata, o primeiro módulo inteiro, eu falo só da mulher. Eu não falo de negócio. Eu falo só da mulher. De autoconhecimento, da necessidade dela
identificar o que é que você quer. É isso que você tem que se perguntar. O que é que eu quero para a minha vida? Entendeu? Não importa o que as pessoas esperam de mim, porque nós não nascemos para agradar ninguém. E nós não vamos conseguir agradar as pessoas. A maior frustração do mundo é você viver querendo agradar alguém. Porque você Sim. nunca vai conseguir. Então eu falo dela, eu olho para ela. E antes da gente, eu sempre digo, olha, antes da gente começar a falar de empreendedorismo, de negócio, de capacitação, de modelo de negócio, antes da gente começar a falar de ideia, o que é que eu quero fazer? Eu quero falar com você, eu quero ouvir você. Quais são as suas dúvidas, quais são as suas inseguranças? O que é que está faltando para você se capacitar como mulher, para você se fortalecer como mulher, para depois você ser uma empreendedora? Maravilha, é isso mesmo. Eu acho que a gente vem de um modelo que é muito antigo, sabe? Mas ele persiste, né, em existir, que é de uma outra época que infelizmente era assim, onde os homens dominavam e decidiam tudo. Então você tinha lá atrás, eu acho que não estou nem falando de quando minha mãe foi criada, acho que coisa da época da minha avó, né? Dos pais quererem um bom partido para a filha, então os pais, na verdade, nem os pais, era o pai, porque a mãe tinha que falar sim, senhor, pro marido, né? Uhum. Mas assim, já traçar o destino da filha. Então, e diferenciar muito bem o que é a criação do filho do que é a criação da filha. Então, são pessoas que vêm do mesmo lugar, né? E ele ensina um ofício para o filho e ele ensina a filha a viver para a família, para o marido. Então, quando eu acho que as pessoas olham para a gente, apesar de hoje a mulher trabalhar fora, ter sua carreira e tudo mais, mas é como se o pai predestinou que a gente tem que ir para a faculdade estudar, ou prestar o concurso público lá para ter estabilidade, ou ficar numa empresa grande onde você vai ter tranquilidade, e às vezes não é isso que você quer, né? Então é por isso que eu vejo essa visão, né, que é difícil de quebrar essa barreira. A gente está vendo um monte de mulher vencendo, montando negócios gigantescos, transformando o mundo, fazendo coisas, descobertas. Quantas cientistas não estão aí no front hoje fazendo trabalhos importantíssimos para a humanidade, né? E ainda esbarra num monte de coisa. Mas ela é maluca, vai largar tudo isso. Então, vem muito desse enraizamento que é difícil de cortar ali, É, né? é Só difícil, pegando. mas a gente está conseguindo. Com certeza. E eu acho que essa mulher que está com essa dúvida e esse medo tem que se agarrar nessas coisas, nesses espelhos, dessas que conseguiram, aquelas que lá atrás passaram uma barreira muito mais difícil do que a gente tem hoje, né? Que enfrentaram muito preconceito, puxaram muito tapete de muitas delas, e falar assim: olha. Se lá atrás, com tudo isso, ela chegou aí, para mim hoje é mais fácil, né? Sim, E encarar que hoje está melhor. Não quer dizer que ela não vá ter dificuldades, mas não desistir pelo julgamento dos outros, né? Olhar para exatamente. dentro, que nem você mesma falou. Deixa eu só ler uma pergunta aqui. Vocês não concordam que para se empreender hoje é preciso um planejamento financeiro antes de dar o primeiro passo? Boa pergunta. Eu concordo que é preciso um planejamento. Antes do financeiro, é preciso um planejamento, porque o financeiro, ele é uma parte do negócio. Ele é uma parte. Por isso que a Uhum, base do curso, quando eu criei o curso, quando eu criei o programa, eu criei para capacitar essa mulher como um todo. Por isso que eu já falei para você, eu começo falando dela, capacitando ela como mulher, como empreendedora, para depois entrar na parte de modelar esse negócio. E o planejamento financeiro, uhum, ele está dentro do planejamento do negócio, de você mapear, de você modelar esse negócio. Porque assim, hoje a gente vive um mercado instável,
isso é verdade, a gente vive uma economia instável, a gente vive uma política instável, e não existe nenhuma garantia, não existe nenhuma blindagem que você possa fazer para que você diga assim, o meu negócio, se eu fizer isso, o meu negócio vai prosperar. Não existe 100% de certeza em nada que a gente faz. E no empreendedorismo aqui não existe mesmo, porque eu sempre falo, é uma roda gigante. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. É eternamente assim. Vai ser sempre assim. Dificuldades sempre vão existir. Porém, quando você começa de forma planejada, quando você começa desde a base, construindo isso de uma forma sólida, você minimiza muito esses riscos. E eu falo isso com base em centenas de empresas que eu já atendi. E acompanhei o processo de crescimento de empresas que começaram com estrutura e peguei empresas no meio do caminho que começaram de forma desestruturada. E o problema é de base. Quando o problema é de base, é muito difícil você corrigir no meio do caminho. É muito mais fácil você corrigir no início. Então, se você pensa em abrir um negócio, se você pensa em empreender, comece se capacitando como empreendedora e capacite-se também como gestora, como empresária. Capacite esse negócio, faça com que ele nasça já com uma base, com uma estrutura, que certamente você vai ganhar tempo, você vai economizar dinheiro, você vai economizar energia, né? Porque a gente se doa de corpo e alma para aquilo. Durante um tempo, quando você cria seu negócio, você vai dormir e acordar pensando nisso. Você vai dormir e acordar pensando nisso. Não vai ter sábado, não vai ter domingo. Eu sempre falo, olha, aquele momento que você vira a chave e que você diz assim, eu sou uma empreendedora, é quando você começa a esquecer quando é segunda, quando é terça, quando é quinta, quando é sábado. Para mim, hoje não faz nenhuma diferença. Para mim, não faz diferença mais hoje. Não faz. Eu tô aí, hoje é sexta. Mas eu tenho um planejamento aqui de trabalho na minha agenda para sábado e para domingo. Eu vou trabalhar sábado e vou trabalhar domingo. Para mim não faz diferença. Agora, eu intercalo, lógico, com os meus períodos de descanso, com o meu lazer, com o momento que eu vou parar para assistir um filme com o meu marido. Então, esse equilíbrio, ele faz parte da vida empreendedora. Mas você vai se dedicar muito mais tempo ao seu negócio. Isso é fato, principalmente no começo. Então, o planejamento é a base. Sem planejamento, se você começa, você tem uma chance muito maior de enfrentar dificuldades, de enfrentar barreira. Tem alguém dizendo aqui, com planejamento você reduz muitos retrabalhos e decide com melhores opções e alternativas. É exatamente isso. É você começar com um GPS, né? Eu sempre dou um exemplo. Imagina que você está numa estrada, você tem um endereço na mão, você sabe onde você quer chegar, mas você diz assim, ah, não, eu não vou botar no GPS, não. Eu vou aqui parando e perguntando. Vou parando, perguntando, vou seguindo minha intuição. Você vai chegar no seu destino, mas você vai perder tempo, você vai gastar mais gasolina, você vai gastar mais energia, você vai dirigir mais, você vai se cansar, você vai voltar porque você errou o caminho, e aí você vai ter que refazer. Se você bota um GPS, ele te dá uma rota. E você vai seguir essa rota, vai bater lá no lugar que você quer chegar. Então é mais ou menos isso. Empreender sem planejamento é dirigir numa estrada sem GPS, numa estrada desconhecida sem GPS. Empreender com planejamento é ter esse norte. Com certeza, com certeza. E eu vejo assim que muitas mulheres, pelo menos até onde a maioria das que eu conheço, acabam até caindo no empreendedorismo por questão da vida de mãe, né? Porque entrou naquela fase, e eu sou um exemplo desse, sabe? Eu tinha lá minha vida de escritório também, enlouquecedora, só tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Aí comecei a ver minha filha crescer e eu não estava vendo, né? Estava terceirizando muitas coisas que eu poderia estar com ela e eu não estava. E aí eu falei assim, bom, o que eu faço eu gosto, mas esse modelo de vida não está funcionando para mim, né? Funcionou por um bom momento, foi ótimo, mas eu comecei a entender que aquilo não estava dando mais para mim. Então eu vejo que muitas mulheres hoje com
a internet, né, cada vez mais presente na vida de todo mundo, são capazes de trabalhar de casa, né? Então, que nem você falou, não tem sábado, domingo, feriado. É, Mas a grande vantagem que eu vejo é a mulher poder fazer várias pausas no dia para encaixar responsabilidades que ela não pode transferir e muitas vezes que ela não quer transferir, né? Porque exatamente. as pessoas acham que a gente vai trabalhar e fala assim: ai, nossa, a criança tá lá na escola, ou então tá com a babá, tá com não sei quem, e eu vou tocar minha vida. Mas assim, não é bem assim, né? Às vezes você tá no trabalho e a cabeça tá lá. Será que lá em casa tá tudo certo? Será que a febre baixou, né? A criança ficou doente. Será que comeu direito? Será que tá tudo certo? Fez a lição? Não fez? Então, assim, é um mundo enlouquecedor, porque se você tá em casa e aí o trabalho tá lá e você tá com a cabeça no trabalho. Aí quando você tá no trabalho, a cabeça tá em casa. Então, o que eu vejo que quando elas querem empreender, e o sonho delas é poder não desistir da vida profissional, de realizar algo que seja muito importante, que vai fazer diferença para ela, que ela vai se sentir realizada, porque ela Uhum. está fazendo uma coisa de útil para a sociedade, para o mundo, e realizada porque ela está ali de perto. O que também não quer dizer que é fácil trabalhar em casa com o filho zanzando, gritando, te chamando o tempo todo. Mas eu vejo muito esse sonho do empreender por poder conciliar as coisas, né? Como é que você vê o sonho do empreendedorismo para elas? Tem uma frase que diz: nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, né? Muita gente fala isso. E assim, a minha realidade é um pouquinho diferente, porque eu empreendo há 8 anos e eu vou ser mãe agora. Mas uma coisa é fato: hoje, a sensação que eu tenho de estar com um filho na barriga e saber que daqui a um mês ele vai nascer, e o que me dá tranquilidade é saber que eu não vou precisar me afastar dele. É saber que eu posso até ficar mais cansada, porque não vai ser mais fácil do que é hoje. Claro que não. Porque durante esses 7 anos que eu sou casada, éramos eu e o meu marido. Dois adultos, um não depende do outro, nem para comer, nem para dormir, nem para fazer nada. E vai entrar uma criança que é totalmente dependente da gente. E nós dois trabalhamos juntos. Então nós temos um desafio também. Mas a tranquilidade de saber que eu vou estar perto, para mim supera tudo. Então eu acho que essa angústia que muitas mães vivem, como o exemplo que eu dei de Annelise, que eu conversei terça-feira, ela se viu ali depois do segundo filho saindo para trabalhar e voltando para casa chorando, porque ela não queria mais aquilo, aquilo não fazia mais sentido para ela. É como você Sim, disse, às vezes eu não quero transferir isso, eu quero fazer, eu quero participar. Não é obrigação, porque você poderia colocar seu filho numa creche, você poderia ter alguém para cuidar do seu filho. Claro, opções existem, mas eu sempre sim, digo, nós mulheres temos que saber o que nós queremos. O que é que vai nos fazer feliz? Porque não existe regra. Não significa que porque você tem um filho, você não pode mais trabalhar, porque se você trabalhar 8 horas por dia fora, você é uma péssima mãe. Isso não existe. E é, também não existe o fato de você não poder abrir mão disso para ficar com ele. Então, escolhas trazem consequências. E o que nós precisamos é saber fazer essas escolhas e assumir as consequências das escolhas que fazemos. Né? Então, sim. essa mulher que se torna mãe e que vive esse desejo, esse sonho de empreender, eu acho que o empreendedorismo é lindo, é maravilhoso, porque nos dá essa possibilidade de realizar com o que a gente tem. Eu sempre falo, olha, para você empreender, você não precisa ter 200 mil reais. Você não precisa ter dinheiro para abrir uma franquia. Você pode empreender em paralelo. Se você tem um emprego e você sonha em empreender, mas você não pode ainda largar esse emprego, empreende em paralelo. Está aí o digital, abrindo Vai mais portas. devagar, né? Vai mais Com devagar, calma. consolida o teu negócio, exatamente. Uhum. Meu marido só veio trabalhar comigo quando a gente tinha uma condição na empresa
de segurar a situação para os dois. Enquanto a gente não teve, eu empreendia e ele era CLT, para nos dar essa segurança, para a gente poder construir. A gente passou um tempo, foram 2 anos trabalhando dessa forma, até que chegou o momento dele vir. Só que as pessoas, Renata, não têm paciência. Não. Elas querem as coisas para ontem. Elas querem resultado imediato. E não adianta, porque empreendedorismo não combina com imediatismo. Se você é imediatista, se você quer para ontem, se você quer enricar, não é empreender, não é para você. Empreender não é para você. Entendeu? Tem Empreender... que jogar na Mega Sena para Pois enricar. é. Porque empreender é sobre o que você faz para alguém. É sobre o tanto que você está disposta a abrir mão de algumas coisas para entregar algo de valor para alguém. E isso vai exigir que você se dedique, que você estude, que você se capacite. E isso vai levar um tempo para trazer retorno para você. O retorno vem. Claro que ele vem, porque nós não somos uma ONG. A gente não está falando aqui de abrir uma ONG. A gente está falando de abrir uma empresa. E empresa, ela tem um objetivo lucrativo. Mas quando eu falo de não querer enricar do dia para a noite, é porque isso não existe no empreendedorismo. Do dia para a noite é um negócio que não existe aqui. Aqui é construção. E eu ensino as minhas alunas a construírem, a trabalharem nelas essa mentalidade de construção. E o que você acha que quando elas dão um primeiro passo assim, meio na louca, porque tem a coisa da louca, né? De não aguento mais, e aí sai metendo o pé pelas mãos, ou é um dado que a gente está vendo, você com certeza vê esse dado com mais frequência e mais profundo do que eu. Essa última crise que a gente teve aí, que começou lá em 2013, que veio massivo, muita gente perdendo emprego, e com certo dinheiro na mão, né, que veio dos fundos de garantia que as pessoas receberam. Vou montar meu negócio. E aí saiu montando coisa. E onde é que elas estão errando? A maioria começa a errar por onde? Começa a errar começando de qualquer forma. Começa errando, não se planejando. Pegando o dinheiro que você tem e achando que porque você tem dinheiro na mão, você pode abrir qualquer coisa. Que qualquer coisa vai funcionar para você. Então essas pessoas, elas não olham para elas não se perguntam assim, o que é que eu quero acordar todo dia para fazer? Que é o que muita gente, às vezes, vai no que está pronto, não é? Pega um dinheiro lá, recebi uma boladona, porque eu fiquei 20 anos trabalhando na empresa, e aí vai atrás de uma franquia que já tem lá um modelinho básico, né? De ganha X por mês, o retorno vem em tantos anos. E se aquilo não tem nada a ver com a essência dela, como é que ela vai sair de um lugar infeliz para outro infeliz? Ela vai ser escrava dela mesma ali, não vai? Vai, eu atendi uma pessoa uma vez, você falando isso agora eu lembrei, eu atendi uma pessoa uma vez num processo de consultoria, era um homem, e ele me falou assim, olha, eu estou abrindo um negócio, e só tem um problema, porque eu estudei o mercado e eu vi, isso tem uns 4 ou 5 anos, eu estudei o mercado e eu vi com uma consultora que me ajudou que o mercado pet está dando muito resultado. Que muita gente está investindo no mercado pet, porque as pessoas hoje tratam o cachorro como filho, porque tem aquele todo sentimento, né? Muitas famílias têm realmente um animal como um ser da família. E eu estou investindo nisso, já chamei minha filha para trabalhar comigo, já disse que ela vai cuidar disso, a outra filha vai cuidar daquilo. Só tem um problema, minha filha, eu não gosto de bicho. Aí eu falei para ele, olha, o senhor precisa pensar no que o senhor está fazendo. Porque o senhor está investindo todo o seu dinheiro, tudo que o senhor juntou esse tempo todo de trabalho para fazer uma coisa que o senhor não gosta. Porque se o senhor não gosta de bicho, como é que o senhor vai lidar com esse negócio? É difícil. E ainda colocando as filhas, né? Exatamente. Porque também tem que ver se elas iam querer. Exatamente. Então, assim, muitas vezes as pessoas cometem esse erro de buscarem aquilo que elas acham que vai dar resultado, aquilo que é o que o mercado está pedindo. E eu tenho uma formulazinha que, para mim, ela é clara.
Sempre que eu vou falar sobre isso, eu digo, gente, é tão simples você identificar o que fazer de uma forma mais coerente. Quer ver um exemplo? Eu faço 3 círculozinhos, é porque aqui eu estou sem nada para desenhar, mas eu pego um Tá. papel, eu faço 3 círculos, um do lado do outro, pegando pontos de interseção, juntando esses Sim. círculos um com o outro. E aí, um círculo, eu digo que é o que você gosta de fazer, gosta e sabe, né? O outro círculo é o que. Não, um é o que você gosta de fazer, o outro é o que você sabe fazer, e o terceiro é o que as pessoas precisam. Se você encontrar o ponto de interseção entre Muito esses bom. três, não tem erro. Porque essa coisa do eu gosto, mas não quero fazer, também acontece. Tem muita gente que ama cozinhar, mas não quer trabalhar com comida. Então, esquece isso, descarta. Faz uma listinha, tudo que eu amo fazer, tudo que eu gosto, tudo que eu tenho habilidade, tudo que as pessoas me elogiam. Depois, tudo que eu realmente sei, né? Porque não basta só gostar. Eu tenho que gostar de Uhum. fazer, eu tenho que saber fazer, querer fazer, e as pessoas precisam precisar daquilo que eu estou entregando. Então faz esse ponto de interseção, o que eu gosto, o que eu sei e o que as pessoas precisam. O encontro, o ponto de encontro ali entre esses 3 tópicos é o que você é o negócio que você pode abrir. É uma possibilidade para você pensar sobre isso. Então tem que ter essa junção. Elas erram muito quando elas não pensam nisso, quando elas acham que só ter dinheiro é o suficiente. Ah, eu tenho 200, 300, 500 mil reais, então eu vou me tornar uma empreendedora. E não é assim. Empreender começa de dentro. Você precisa olhar primeiro para você construir um negócio sustentável. E depois, obviamente, construir esse negócio de uma forma planejada. Com certeza. E até ia te perguntar aqui as dicas que você daria, essa eu já vi que é uma clara dica de como ela começar, né? Gostei muito dessa. É um planozinho para você ir pensando, e aí de vez em quando você vai lá, começa a extrair coisas, porque também não é que a pessoa vai sentar e ali ela vai sair com o plano Não, traçado, é uma não. coisa de refletir. Aí você vai lá, depois escreveu ontem, aí hoje quando você lê de novo, você fala, nossa, tava doida de ter escrito isso daqui, imagina, nem É, pensar. Aí tem que ir revisitando aquele lugar, né, para você ir realmente filtrando o que pode ser aquilo que faz o coração da gente cantar, né? Que mais passos assim você daria para ela porque acho que muita coisa do empreender é você pensar diferente, né? Porque você se tá lá, às vezes você já tem uma profissão, às vezes você nunca trabalhou também, mas você quer empreender, então você vai começar absolutamente do zero. E hoje a molecadinha já tem mais essa pegada, né? É uma geração que ainda bem eu vejo assim, enxerga as coisas diferentes. Eu tenho visto muito a minha filha tem 12 anos, então, 2 anos atrás eu passei por um processo de trocar de escola, porque estava saindo do Fundamental 1 para o 2. Aí as nossas preocupações não são mais os cuidados com a criança, se está tudo limpinho, a gente já está pensando mais no futuro, se aquilo que uhum, ela vai aprender ali realmente vai construir o melhor futuro para ela. Então, as escolas, as mais com pensamento mais no futuro, as mais inovadoras, elas têm empreendedorismo no currículo delas hoje em dia. sim, E sim. começa a ensinar para a criança que ela tem que ter um pouquinho dessa veia, porque mesmo se você for um funcionário de uma empresa, tem uma questão ali de saber lidar com as pessoas, uma liderança, porque chega uma hora que você pode querer crescer, não é só saber o seu ofício, né? Eu era Exato. arquiteta, não é só saber fazer projeto, tem tanta coisa que envolve o além disso tudo, então a gente fica com a cabeça assim muito fixada numa coisa e para empreender a gente tem que abrir o leque e enxergar coisas que a gente nem sabe que existe.
Então, o que que você diria para ela começar a abrir essa caixinha, pensar fora dela, para ela entrar nesse mundo novo que ela tanto sonha? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa desenvolver como empreendedora é uma mentalidade realmente criativa e quebrar esse mito de que criatividade é para publicitário, para arquiteto, para artista, porque não é. A gente pode desenvolver uma mentalidade criativa, só que como é que a gente desenvolve? A gente desenvolve combinando fatores, combinando coisas. Então, quanto maior for o teu repertório, quanto mais você ler, quanto mais você pesquisar, quanto mais você estudar, quanto mais você observar o que está acontecendo no mundo, na sua cidade, no seu estado, no seu país, na sua comunidade, naqueles grupos que você participa, mais você vai começar a perceber o que as pessoas precisam. Porque eu acho que empreender é isso, é resolver o problema de alguém. E quando a gente desenvolve essa mentalidade criativa, essa capacidade de olhar para o outro e enxergar o que ele precisa, a gente também começa a ter fragmentos de ideias. E quando essas ideias começam a surgir, você começa a anotar. Eu sempre digo, olha, tem um caderninho de ideias com você, alguma coisa que, um insight que você tenha na rua, está numa cafeteria, viu alguma coisa, anota. Porque empreender começa assim, começa da tua percepção, de você olhar uma coisa e dizer, rapaz, todo mundo faz assim, mas eu faria diferente. Eu faria de outro jeito. Eu ouço as E alguém pessoas vai dizendo gostar que desse sentem jeito falta. que você fez. Vai, vai. E assim, o mercado é disruptivo, é inovador, né? Então a gente está aí vendo que tem espaço para o novo. Então eu acho que uma coisa é isso, é desenvolver essa mentalidade criativa, é não ter medo de inovar, perder esse medo, perder esse receio que a gente tem muito, principalmente nós mulheres, de termos que ser aceitas, das pessoas terem que aceitar que a gente pense assim. Não precisa, você tem que aceitar, você pensar desse jeito, o teu ideal de vida é esse, eu vou perseguir isso e acabou, é você que tem que ir atrás. E outra coisa é se capacitar. Eu acho que começar sem capacitação é um tiro no pé. Então, se capacite, busque aprender sobre empreendedorismo, que pode ser aprendido, e busque aprender sobre a área que você quer atuar, sobre o que você quer fazer. E ser uma especialista naquele assunto, ser uma pessoa que domina aquele assunto. É difícil, por isso que eu falo, é tão difícil, porque às vezes quando a gente trabalha para alguém, a gente tem uma carga horária para cumprir, mas a gente chega ali, faz o nosso e tchau. E quando a Sim, gente empreende, não tem isso. Você não vai tem passar o sal. dia fazendo. Não, você vai passar o dia fazendo o seu, que é a sua obrigação, que é o que você efetivamente precisa botar a mão na massa e fazer. E a hora que você fechar o computador e que você achar que vai respirar, aí você vai começar a pensar estrategicamente no negócio. Aí você vai começar a deixar de ser operação, porque a gente faz tudo quando a gente começa, né? A gente opera, a gente pensa estrategicamente, a gente faz o negócio crescer, a gente estuda, a gente faz tudo. Então, você tem que saber que vai dividir. É o eu presa, né? É, exatamente. Mas é a melhor coisa do mundo, sabia, Renata? Porque eu acho que Sim. quem começa assim, quando vai crescendo, consegue ir passando para a equipe, para as pessoas, cresce devagar. É uma coisa que eu sempre falei para o meu marido. Eu não tenho intenção de crescer assim, de dar aquele boom. Eu quero crescer de forma sustentável, eu quero crescer devagar. E isso foi a melhor Tem que coisa que enxergar a aconteceu. empresa toda, para Sim, depois você, quando crescer, você passar o que você quer para os seus funcionários e não simplesmente contratar e deixar eles fazerem com a visão deles, porque a empresa é exato. sua, o sonho é seu e ele não entende do sonho que é seu, ele vai realizar a função dele. Então é aí que as pessoas pecam, quando terceirizam muita coisa no começo, né? Porque tem uma essência que surgiu de você. Eu acho que Porque, isso é muito importante. porque delegar é diferente de largar. Sim. Delegar funções é você passar o seu propósito, o propósito daquela empresa, para alguém que vai executar e você garantir que esse propósito vai ser bem executado. Largar é você botar alguém para fazer e entregar na mão dessa pessoa, para que ela faça, simplesmente faça. E você
como empreendedora, como empresária, como gestora, você tem que ser a que delega, mas a que delega e acompanha. Então, assim, a gente não tem folga não, não tem boquinha pra gente não. É muito trabalho mesmo. É. Ludmila, adorei nossa conversa. O tempo está acabando aqui. Pode ser que o Instagram corte a qualquer tempo. Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Deixa aí suas redes. No Instagram, eu vou colocar aqui, deixa eu adicionar no comentário aqui o meu Instagram. Eu Isso. estou no Instagram, estou no Facebook, no YouTube. Vocês vão me encontrar como Ludmila Vasconcelos. Então, tá aqui, Ludmila Vasconcelos underline, esse é o Instagram. E Facebook e YouTube, Ludmila Vasconcelos. Vocês vão me encontrar. Então, espero que Eu eu tenha adorei contribuído. muito. Foi uma conversa super enriquecedora. Eu acho que as pessoas aí deixaram os comentários que estavam adorando também. E vamos combinar outras, a gente começa a destrinchar esse tema. E eu acho que a empreendedora, a empresária aí vai gerenciar essa vida de mãe com o pé nas costas, viu? Ai, tomara. Vai Muito sim. obrigada. Eu agradeço o convite, estou à disposição para conversar sobre isso. Realmente é um assunto Vamos que eu sim. amo conversar. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. E é isso, nos meus canais também tem muito vídeo. Quem quiser empreender pode ir lá assistir. Tem muita coisa, eu falo, já tem muito vídeo gravado lá, então dá uma maratonada que vai achar muita coisa sobre empreendedorismo. E eu estou à disposição. Qualquer coisa, estamos aqui. Muito obrigada pelo convite, Renata. Imagina, eu que agradeço, foi muito bom. Então a gente vai se despedindo aqui. E semana que vem temos mais rodadas de lives com outras pessoas também que têm trabalhos incríveis para esse mundo da mulher que está quase surtando com essa maluquice que a gente está vivendo hoje em dia, mas acho que a gente faz uma rede forte, a gente se apoia e a gente vai buscar aquele afago no coração que a gente está precisando, né? Sem desistir do sonho, sem encontrar barreira e falar, "Ah, não é para mim, eu não vou fazer, não vai dar certo." Muito pelo contrário, eu acho que quando a gente fica trilhando nosso caminho sozinha, é muito fácil também da gente desistir e querer largar tudo, porque é difícil, né? E aí, quando a É, gente se junta, a gente compartilha histórias e a gente vê que a grama do vizinho não é verde como a gente estava pensando. Então, assim, diante de muitos cenários, as pessoas às vezes se blindam um pouco por tentar se prevenir, né? E acabam não mostrando o que realmente está acontecendo, mas todo mundo tem seus momentos difíceis, muitas já desistiram de muitas coisas, né? Como você falou, você deu errado 2 vezes para dar certo na terceira. Tem pessoas que mudaram de áreas assim e de negócios várias vezes até achar um que fosse aquilo que realmente era o que queria fazer. Então, assim, para a gente não se sentir desmotivada e não sentir sozinha, nós temos esse celular aqui que conecta a gente com o mundo inteiro, com pessoas maravilhosas, com histórias muito lindas para inspirar a gente e fazer a gente dar esse primeiro passo que às vezes está tão difícil, né? é verdade. Então, um bom fim de semana para todo mundo, agradeço e a gente se vê nas próximas lives. Obrigada, Ludmila. Obrigada, Renata. Um beijo. Um beijo, até! Até.